Nem sempre é fácil o entendimento entre os membros da família. É compreensível e natural que os jovens e os adultos tenham uma visão de mundo diferente. O conflito entre gerações sempre existiu. Seria surpreendente se um adolescente pensasse como uma pessoa madura. Os jovens têm impulsos de rebeldia quando começam a formar os seus próprios valores. Todavia, com o passar dos anos, compreendem que os pais tinham razão em muitas coisas com as quais não concordavam no passado. Relacionamento entre pais e filhos é o assunto do programa de hoje. Por que parece hoje em dia tão difícil um relacionamento entre pais e filhos? A dificuldade, Nelson, que eu vejo, né, é, como você já disse inicialmente, né, na abertura do programa, é o conflito que há entre as gerações mesmo, e universos diferenciados, onde o jovem não abre espaço para que seus pais entrem, e seus pais se amedrontam, se afastam desse universo, tendo às vezes assim isolamentos e dizendo não dou conta e vou ficar distante. E cria ainda mais um buraco existencial entre essas famílias. E o que é assim, o que eu aconselho, né? Vamos buscar olhar para os nossos filhos como filhos amados, pessoas que não têm a experiência que nós pais temos, para poder transmitir para eles cuidados e experiências que eles só podem ter através de nós mesmos. Tá, mas esse afastamento que você diz, o que leva esse afastamento? Seria medo de enfrentar o desafio da educação, da criação? Quais são os fatores que levam a esse afastamento? Hoje nós temos um avanço tecnológico desenfreado. Os nossos filhos, eu também sou mãe, tenho duas filhas adolescentes, uma de 14 e outra de 16. E eu vejo assim que esse afastamento tem se dado, Nelson, por conta desse avanço tecnológico, onde os nossos filhos têm buscado informações através de amigos à distância, um mundo escolar também distanciado, de não trazer os amigos para dentro de casa, e os pais vão deixando que as coisas aconteçam sem perceber, sem pôr limites, regras claras. E aí eu vejo que esse afastamento está acontecendo por conta disso. Eu não participo mais da vida do meu filho. Aline, como que foi para você? Primeiro na criação do André, né? O André, ele tá com 20 anos hoje, né? Vocês vieram para Campo Grande, ele cresceu aqui com você. Como foi o desafio de tudo isso? Bom, o desafio com o André mais difícil foi na fase da adolescência, dos 13, 14 anos até os 17, 18. O André, o pai dele mora em Belo Horizonte, então os conflitos eram, por mais que a gente seja de igreja, esteja presente, eu dentro de uma comunidade de vida, de um contexto, o conflito acho que começou justamente ali. Porque ele não vivia a mesma coisa que os jovens da escola viviam, ele tinha os limites de horário, de tatuagem, de piercing, de coisas que a gente tinha outros valores. Isso em conflito com o mundo foi um choque muito grande. Num determinado momento ele gritou essa independência dele e foi embora. E nesses 6 meses que ele viveu fora, ele voltou com as sequelas de toda essa liberdade, mas querendo viver os valores que estavam aqui. Então hoje, com as marcas do que ficou, mas num relacionamento nosso que era um relacionamento aberto, de conversa, de tudo, mas o conflito com a sociedade, o meio que você já falava, entrou em parafuso com ele. Hoje a gente vive um relacionamento bom, onde eu respeito o limite dele, ele respeita o meu limite, nunca fomos de bater, dessas coisas, mas um respeito, eu respeitando quem é o André, essa descoberta de quem ele é e de quem eu sou dentro da minha realidade de fundadora e mãe de uma comunidade. A Maria Clara é uma coisa toda nova, que já nasceu ali naquele meio, desde pequenininha, ela tem valores que já são próprios dela com 7 anos, de roupa, que ela não gosta disso, ela tem. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa realidade, nós buscamos respeitar também os desejos da Maria Clara e a personalidade dela. E o grande problema que eu vejo nessas situações é esse, né? Às vezes nós não respeitamos o nosso filho como ele é. Nós queremos que ele seja o que nós queremos, né? E isso a gente só descobre, às vezes, com algumas feridas. Selma, diante disso, por exemplo, que ela falou, a gente vê situações aí de pais, por exemplo, que são mudados de emprego constantemente. Há exemplos aí policiais, né? Pessoas do exército e tudo mais. Mas, por exemplo, que mudança de casa todo ano, aí muda a criança de escola, o adolescente, e muda de amigos, e muda toda uma vida que leva, né? Isso também influencia, né, nesse conflito aí entre pais e filhos?
Com certeza, Nelson. E é uma pergunta muito pertinente, porque eu e meu esposo estamos aqui em Campo Grande há 6 anos, né? Nós viemos de mudança e para nossa filha caçula, nós sentimos o quanto ela sofreu com toda essa mudança, porque ela teve o desligamento com a família de origem, os avós, os pais, ela é muito apegada. Inicialmente ela sofreu bastante. E para a criança, para o adolescente, isso vai ficando cada dia mais difícil, porque o adolescente ele precisa de identificação, como a Arlene disse, os grupos de identificação. E aí, como ele vai se sentindo perdido, ele começa a provocar no pai e na mãe, né, a rebeldia. Né? Eu estou sem amigos, sem o meu grupo, por quê? Porque você se muda o tempo todo, você não para em lugar algum. Né? Hoje nós estamos há 6 anos aqui, eu posso contar da minha experiência que hoje sim elas estão mais bem estabilizadas, né, já gostam da cidade de Campo Grande e estão bem, mas que no início foi algo muito difícil, foi, inclusive para os próprios pais, né? Se eles pudessem escolher ficar em um só local que desse condições financeiras de estar junto com a família de origem, era o ideal. Mas a gente não vive a condição do ideal. A gente precisa sempre na vida estar buscando fazer o ajustamento criativo. Certo. Agora, a questão da experiência de vida dos pais e o amor dos pais pelo filho ajuda muito, né, nesse processo todo que adolescente, o jovem vive, né? Sem dúvida, Nelson, isso é fundamental, sabe? Assim, a Arlene colocou bastante isso, né, nas palavras dela, colocando de respeito à essência e ao jeito de viver do filho, né? Da diferença do André e também depois da Maria Clara, ela colocou. Isso é fundamental, gente. Pode ser a diferença que for, filho rebelde o quanto for, né, se os pais demonstram o amor que é real, né, que a gente acredita bastante assim que os pais estão buscando levar os filhos para um melhor caminho, o caminho do bem, não tem erro, mas tem que ser demonstrado. Os pais precisam expressar afetividade pelos seus filhos. E aí às vezes a gente encontra o problema maior, como demonstrar essa afetividade para o meu filho se eu não recebi do meu pai, né? Existem pais com muita dificuldade de dar um abraço, um beijo no seu filho e dizer que ama. E seu filho está desejoso, assim, carente disso. Então façam, pais. Isso é fundamental para eles, saber o quanto são amados. Ainda que você tenha essa dificuldade, faça.